Boa noite. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja conosco, amém? Obrigado pela presença de cada um. Visitante, agradecer a presença de cada um. Obrigado pela sua presença, que você veio adorar o Senhor Jesus Cristo em conjunto com a sua amada igreja. Irmãos, então, nós chegamos no capítulo 5. Aqui Paulo ainda vai gastar 12 versículos. Aqui Paulo vai gastar 12 versículos ainda para defender a verdade da justificação somente pela fé em Cristo. Por que Paulo aqui nessa carta, nessa epístola, ele insiste nessa sinfonia de uma nota só? Por que Paulo insiste aqui nessa sinfonia de uma só nota? Justificação pela fé em Cristo somente. Obrigado. Por que, irmãos, que Paulo insiste nessa sinfonia de uma nota só? Justificação pela fé em Cristo somente. Justificação pela fé em Cristo somente. Justificação pela fé, somente pela fé em Cristo. Por que ele repete tanto isso? Por quê? O perigo de não enfatizar essa doutrina leva as igrejas à falência do evangelho puro da graça. Então, por isso, Paulo enfatiza tanto justificação somente pela fé em Cristo. Ele começou lá no capítulo 1, ele mostrando o seu ministério, que ele era sim um apóstolo de Cristo, pregando a justificação somente pela fé em Cristo. E aí ele vai para o capítulo 2, 3, o capítulo 4 é o auge, é o capítulo que a gente trabalhou domingo passado, é o auge do discurso, da defesa, da apologia dele, né, de que o homem só pode ser justificado, o pecador só pode ser justificado pela fé em Cristo somente e mais nada. Ele chegou no capítulo 4, ele faz então esse ponto alto da defesa. E aí, irmãos, como eu disse, ele ainda vai gastar 12 versículos desse capítulo 5 para defender a justificação somente pela fé em Cristo. Ainda vai gastar mais 12 versículos. Irmãos, se nós não tivéssemos o capítulo 5 e o capítulo 6 dessa carta, se nós não tivéssemos esses dois capítulos, 5 e 6, nós talvez daríamos ouvidos aos judaizantes que diziam que Paulo, ele barateava o evangelho, ele estava pregando um evangelho aguado, ele estava pregando não o autêntico evangelho. Por quê? Porque Paulo constantemente, do capítulo 1 até o 4, constantemente ele diz que o homem não é justificado por obras da lei. Aí alguém poderia perguntar o seguinte: então a lei não serve para nada? É isso que eu entendi. Então a lei de Deus, ela não serve para o nosso viver cristão. Então é isso que eu entendi. Então nós estamos divorciados de uma vez para sempre da lei e ela não é útil para nada. É isso que eu entendi. É isso. Mas aí veja bem, irmãos, nós temos o capítulo, graças a Deus, nós temos o capítulo 5 e o capítulo 6, que aí Paulo vai mostrar o outro lado da página,
Ele gastou de um lado da página, ele gastou 4 capítulos para dizer que o homem é justificado, o homem é salvo somente pela fé em Cristo Jesus. Ele é salvo somente através da fé em Cristo. Isso é a doutrina da justificação. Só que, aí virando a página, Paulo vai dizer o seguinte: agora que vocês já estão formados e pós-graduados na doutrina da justificação somente pela fé em Cristo, eu vou mostrar para vocês como esses justificados viverão, como esses justificados tão somente pela fé em Cristo, como vai ser o proceder deles no seu dia a dia, onde quer que eles estejam, né? Como vai ser a vida dessa pessoa que foi justificada. Aí ele vai mostrar: obedecendo a Cristo como o seu Senhor, para o seu crescimento e a sua santificação, e não para a sua justificação, porque justificação é somente pela fé em Cristo. Uma vez que esse pecador foi justificado, uma vez que esse pecador foi salvo, uma vez que esse pecador agora ele faz parte do reino de Deus, como é que ele vai viver? Capítulo 5 e 6. Capítulo 5 e 6, só que é outro assunto, não é mais justificação. Agora Paulo vai tratar de quê? De santificação. Como é que vive esse justificado? Como é que ele vive? Ele não tem mais nenhum relacionamento com nenhum tipo de lei, correto? Não. Ele vai obedecer quem? Cristo, seu Senhor. Para ser salvo? Não, para dizer eu sou salvo. Então é isso que encerra os capítulos 5 e 6. Mas como eu disse, Paulo aqui então, ele ainda vai trabalhar com as igrejas gálatas, com as igrejas da Galácia. Ele ainda vai trabalhar ainda 12 versículos dizendo que os pecadores só podem ser justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos então, irmãos, para o nosso texto, Gálatas 5. Então, Gálatas 5, Paulo continua: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Libertou de quê, irmãos? De que foi essa libertação? Quem precisa ser libertado é quem está escravizado. Somente uma pessoa que está em cativeiro precisa ser liberta. Pessoas livres têm que ser libertadas de quê? De nada, né? Então aqui Paulo está dizendo aqui, vocês foram libertados. Nós fomos libertados para uma liberdade. Olha aí, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Ele está falando de quê? De que escravidão Paulo está falando? Da escravidão da lei mosaica. Paulo aqui está dizendo, Cristo Jesus, pelo seu sacrifício vicário. O que é sacrifício vicário? Na economia divina, na economia de Deus, ele aceita um santo morrer no lugar de um pecador. Isso é vicariato. Na justiça brasileira, pelo menos, se alguém pecou, esse alguém que pecou precisa pagar o preço do seu pecado. Alguém cometeu um crime e ele precisa pagar por aquele crime. Pelo menos isso é a teoria, né? A teoria diz assim: alguém transgrediu, ele precisa pagar. O direito brasileiro, a lei penal brasileira não admite vicariato. O que é isso? A lei brasileira não permite que alguém pague pelo erro de outro, mas Deus permitiu isso, irmãos.
E isso aqui para nós é uma grande notícia. Cristo, o vicário de Deus, ele assume o nosso lugar e ele paga o preço que nós deveríamos pagar, né? Para a liberdade, Cristo nos libertou. Olha, irmãos, permaneçam, pois, firmes e não voltem, não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Que é isso? Paulo está dizendo aqui em alto e bom som: vocês foram justificados somente pela fé em Cristo. Não volte à obediência da lei mosaica para complementar a salvação de vocês, porque isso era o que os judaizantes ensinavam, né? Os judaizantes muito claramente diziam: se vocês não observarem a lei de Moisés, vocês não podem ser salvos. Quem é que lembra de Atos 15:1? Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. Não é isso. Atos 15:1. A ideia é essa, mas não é, as palavras não são essas. A ideia é: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. É justamente isso. Então eu não errei em citar o versículo. Ok. Então, irmãos, aqui Paulo está dizendo: Cristo morreu para libertar vocês do jugo da lei, né? Não voltem à tentativa de melhorar algo que é perfeito. A morte de Cristo é perfeita para justificação. Então não tentem melhorar isso introduzindo normas da lei. Não faça isso. Por quê? Porque a morte de Cristo, a obra de Cristo é frágil? Não. É porque eu já disse, porque Deus, Ele decretou e Ele ordenou a obra de Cristo perfeita, né? E algo perfeito pode ser melhorado em quê? Em nada. Então Paulo está dizendo: não volte, né? A escravidão, não mistura isso. Versículo 2: eu, Paulo, vos digo que, irmãos, aqui há quem diga aqui que alguns homens da igreja gálata, das igrejas gálatas, já haviam se rendido à circuncisão. Há quem diga aqui que alguns já precisam circuncidar, né? Talvez você não está familiarizado com o que é circuncisão, precisa fazer a postectomia. Talvez você não está familiarizado com o termo médico postectomia, precisa fazer a operação da fimose. Agora eu sei o que é. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Não vos submetam a essa operação de fimose, né? Eu creio que todo mundo sabe o que é isso. Se você não sabe, pesquisa lá na sua casa, né? Eu não sou médico. Isso aqui hoje está me atrapalhando, viu? Está me atrapalhando isso aqui hoje. Já rodei ele para todo lado e nada. Irmãos, então, versículo 2: eu, Paulo, vos digo que, 2, se vocês se circuncidarem, Cristo de nada vos aproveitará. Irmãos, olha para o versículo 21 do capítulo 2. Versículo 21. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Aqui, irmãos, Paulo está dizendo o seguinte: vocês querem se circuncidar? Sim, queremos. Por quê? Os judaizantes disseram que só a morte de Cristo não vale. A morte de Cristo não é suficiente. Vocês querem a circuncisão? Sim, queremos. Ok, tudo bem. Podem se circuncidar. Só que de Cristo vocês não vão aproveitar nada. Da sua obra perfeita, plena, completa, vocês não vão aproveitar nada. Por quê? Porque vocês estão tentando melhorar aquilo que é perfeito, através da sua obediência à lei, através dessa postectomia, dessa circuncisão, ou dessa fimose que vocês vão se submeter, né? Isso aí
é o que está no versículo 2. Então Paulo está dizendo, Cristo é suficiente para a sua justificação. Cristo é suficiente. Você não pode melhorar a obra de Cristo, né? Você não pode fazer nada para melhorar, quer seja obedecendo à lei ou fazendo qualquer outra coisa que você julga que isso possa te conduzir à justificação. É o versículo 2. 3, de novo. Testifico a todo homem que se deixa circuncidar que ele está obrigado a guardar toda a lei. Quem é que lembra do omelete de Tiago 2,10? Quem lembra do omelete que Tiago ensina a igreja a fazer em Tiago 2,10? Aquele que guarda toda a lei, tropeça num só ponto, ele se torna culpado de todos. É lá, irmão, você vai fazer lá a massa do pastel. Pastel vai ovo agora, viu? Vai ovo não? Pastel, a massa de pastel vai ovo, irmão? Mas a minha aqui vai. Você vai fazer uma massa de pastel. Você põe um ovo. 2 ovos, 3, 4, 5. Vai fazer pastel para a igreja inteira. Meia dúzia de ovo. Você quebra o 7º ovo e joga ali, podre. É o que Tiago 2,10 está dizendo, irmãos. Aquele que observa toda a lei. Lembra do todo do chapéu? Do todo do acento circunflexo, que não existe mais hoje? Aquele que guarda toda a lei, mas ele tropeça num só ponto, ele torna-se culpado de todos. Então aí, você olhando para o versículo 3, Paulo está dizendo o seguinte. Quer circuncisão? Quero. Por quê? Porque ela ajuda eu ser salvo. A circuncisão ajuda eu ser justificado. Legal. Você quer circuncisão? Quero. Então você é obrigado a guardar toda a lei. E toda a lei não são só 10 mandamentos. Toda a lei são mais de 600 mandamentos. Toda a lei, quando o Senhor Jesus Cristo veio, os escribas e fariseus, eles olhando para um espaço em branco entre uma letra e outra, eles olhavam para aquele espaço em branco e queriam saber qual o significado daquilo. Por que tem um espaço em branco aqui entre uma palavra e outra? Tem um espaço aqui em branco. O que significa isso? Eles já haviam conseguido catalogar 3.600 mandamentos. Né? Então aqui Paulo está dizendo, quer misturar lei com graça? Quero. Quer misturar a sua obediência à lei para Deus te justificar? Quero. Então você tem que cumprir toda a lei. E o pecador não consegue cumprir toda a lei. E isso implica em quê? Em condenação. Isso implica em condenação. Por quê? Porque o pecador não consegue cumprir a maravilha que é a lei de Deus, ele não consegue. Né? Por quê? Porque a lei de Deus não foi dada para justificar ninguém. A lei de Deus foi dada para o pecador olhar para aquilo e dizer, quem escreveu um código perfeito desse só tem que ser santo. Quem escreveu essa lei, ele é santo. Para isso a lei foi dada. A lei foi dada para o pecador dizer, quem escreveu isso é santo e eu não consigo cumpri-la. Eu sou pecador, não consigo cumprir isso. E a lei diz o quê? Parabéns, o meu papel eu cumpri. É levar você a esse ponto. Agora vem cá. Vem aqui que eu vou te mostrar quem é que pode salvar você. Quem é que pode justificar você. Quem? Cristo Jesus, o infinito Deus homem. Muito bem. Então, irmãos, versículo 4. De Cristo vos desligastes. Aqui você tem a palavra latina, religare. Religare. Vai ali no interruptor ali, ó. Vai no interruptor e desliga o interruptor. Desliga, liga, desliga. Vai ali e desliga o interruptor. Aqui Paulo está dizendo, vocês vão ser desligados de Cristo, uma vez que vocês procuram justificação na lei, na circuncisão. Vocês vão ser desligados.
E isso é sinônimo de inferno. Isso é sinônimo de condenação. Ser desligado de Cristo é condenação, né? Então, Paulo está dizendo aqui, ó, de Cristo vos desligastes, vós que estão procurando, olha a justificação, irmão. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei. O que é isso? Ser justificado em obediência à lei, né? Da graça vocês decaíram, porque salvação é pela graça. Justificação é pela graça, né? E uma vez que vocês procuram justificar-se, então vocês foram desligados de Cristo e caíram da graça, né? Versículo 4. E o 5, ele diz o quê? Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Irmãos, por que foi desligado de Cristo e caiu da graça? Olha, o 5 está dizendo aqui, ó, porque pelo Espírito Santo, aqui, o Deus eterno, o Espírito Santo, o Deus eterno, que nos chama à fé, ele está dizendo aqui, pelo Espírito nós aguardamos a esperança da justiça que provém da lei. Li correto? Eu li correto ou não? Porque nós, pelo Espírito Santo, nós aguardamos a esperança da justiça, está falando de justificação, que provém da lei. Não. Justificados pela fé em Cristo somente. Irmãos, quem é que já leu a história de Lutero aí? Lutero, quando ele entendeu essa palavra justiça de Deus, ele relata que as portas do céu, os portais eternos abriram para ele, escancararam naquela mesma hora. Por quê? Porque ele via esse termo justiça como um Deus irado, sempre pronto a punir o pecador. Lutero via essa palavra justiça como um Deus de ira, que o que é que esse Deus faz 24 horas por dia, 7 dias por semana? Ele está pronto a condenar o pecador. Irmãos, o coração de Deus não pulsa em condenação, 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 condenação. O coração de Deus não bate dessa forma. O coração de Deus bate misericórdia, 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 graça, graça, graça. Agora, por causa da justiça de Deus, por causa da santidade de Deus, Ele pune o pecado, Ele pune o pecador. Não é? Mas o coração de Deus não é um coração irado, sempre disposto à condenação, não. Primeiro Ele diz, venha a mim todos vós que estáis cansados, eu estou pronto a perdoar vocês, não é? Eu estou pronto a conceder perdão, eu estou pronto a conceder justificação a todos aqueles que creem em Cristo Jesus, o meu Filho eterno, não é? Mas então, Lutero tinha problema com essa palavra, mas entendendo aqui então, irmãos, versículo 5, nós esperamos a justiça que provém da fé, né? E é isso que diz Romanos 3,10, Romanos 3,20, vai dizer, mesmo Paulo dizendo que nós somos justificados pela fé em Cristo, né? E não por obras da lei. Versículo 6, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, justiça mediante a fé, é o que diz Efésios 2,8, o próprio Paulo escrevendo novamente, né? Nem ser circuncidado e nem ser incircunciso não tem valor algum. Para Cristo, irmãos, para Cristo não importa a sua boa ou a sua má obra para você ser salvo, não importa. O que importa é que você
se arrependa dos seus pecados e creia em Cristo como seu Salvador. Porque pecador você é de todo jeito, admitindo ou não. Né? Se você não admite que é pecador, você tem esse direito. Você tem direito de estar errado. Né? Você não admite que é pecador? Não. Você tem direito de estar errado em admitir que não é pecador. Né? Mas aqui, então, Paulo está dizendo aqui, ó, se você é circuncidado ou não, para você ser salvo, isso não tem menor importância. Né? Hoje eu perguntei uma moça que está visitando lá a igreja, né? Eu perguntei para ela, eu sou um incrédulo, eu quero ser salvo, o que eu preciso fazer? É uma boa forma de você saber se a pessoa é salva ou não, porque eu estou ainda conversando com um menino lá de Moçambique, aí eu fiz essa mesma pergunta para ele, o que eu preciso fazer para ser salvo? Eu quero a resposta vindo de lá para cá, porque se eu falar de que forma que ela vai concordar, não, é assim mesmo. Você precisa arrepender dos seus pecados, crer em Cristo tão somente, e você vai ser salvo. Aí eu dei a palavra para ele, eu coloquei a palavra na boca dele, eu quero que você me fale. Né? Aí eu perguntei a menina hoje, não vou falar o nome dela, está gravando ali, né? Se não estivesse gravando eu ia falar o nome, mas é visitante, só tem uma lá na igreja. Se quiser saber quem é, você vai saber logo. Tem uma visitante lá, eu perguntei para ela, o que eu preciso fazer para me ser salvo? Eu queria saber se ela era salva. Né? O que eu preciso fazer? Ela disse, você precisa arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. Aí ela me disse o seguinte, agora a próxima pergunta que você vai fazer é o que é crer no Evangelho, não é isso? Eu falei, é isso que eu quero saber. Ela disse, Cristo morreu pelos nossos pecados e ressurgiu ao terceiro dia. Isso é Evangelho. Eu falei, sim, excelente resposta. Irmãos, é fácil, deixa eu sair um pouquinho aqui da nossa pregação aqui, ó. É fácil você reconhecer se uma mensagem é evangélica, ou Sabrina, se é evangélica não, se ela é cristã. É fácil. Irmãos, é fácil você ligar lá no R.R. Soares, no Valdomiro, do Chapéu, no Universal do Reino do Bolso, e saber se aquilo é cristão, aquela pregação. Se não tem Cristo morto e ressurreto, não é cristão. Não é. Não é? Se for uma pregação que causa entretenimento num árabe, num seguidor de Alá, se ele está achando tudo corretíssimo aquilo que você está falando, o budista, o espírita, o católico, todo mundo aplaudindo aquilo que você está falando, não tem nada errado nisso não, nada. O que é cristão? Cristo, Cristo e Cristo. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressurgiu ao terceiro dia. Né? Isso é a mensagem do Evangelho. Então, irmãos, versículo 7. Versículo 7 diz o quê? Vocês estavam correndo bem, até chegar a mentira que vocês deram ouvidos, até chegar a mentira vocês estavam caminhando muito bem. Que foi que aconteceu? Que foi? Vocês tentaram melhorar o perfeito. Vocês tentaram melhorar aquilo que é perfeito, a obra de Cristo. E o próprio Cristo como Deus, vocês tentaram melhorar isso. De onde veio isso? Isso veio do pessoal que chegou aí, falou que era mestre da lei, né? E então aí começou a ensinar a igreja. E aqui Paulo, versículo 7, está dizendo, vocês estavam correndo muito bem. Quem foi que impediu de vocês de continuar a obedecer à verdade? Que verdade, irmãos? Qual é a verdade que Paulo está dizendo aqui? O homem só pode ser justificado
somente pela fé em Cristo. Vocês estavam correndo bem. O que foi que aconteceu? Vocês deram ouvido à mentira. Irmãos, e dar ouvido à mentira é decretar a própria morte. Aquele que dá ouvido à mentira, aquele que acalenta a mentira, aquele que mente, ele está decretando a própria morte dele, né? E uma coisa interessante sobre a verdade, irmãos, está falando de mentira. Uma coisa interessante sobre a verdade ela é verdade até na boca de um demônio. A verdade é verdade. Interessante isso, né? Não, na boca de demônio não pode sair verdade, sai. Quando eles olhavam para o Senhor Jesus Cristo e diz, bem sei quem tu és o santo de Deus, estava saindo verdade da boca deles? Sim ou não? Então aqui Paulo está dizendo, você estava correndo bem, versículo 7, né? Alguma coisa aconteceu e vocês pararam de seguir a verdade. O que foi? Vocês deram ouvido à mentira, né? O evangelho da graça pura, vocês abriram mão disso, né? Abriram mão dessa verdade. Versículo 8. Irmãos, esse versículo 8 aqui, eu sei que você já leu ele 100 vezes, vamos ler a 101 então. Vamos ler a 101ª. Irmãos, Paulo está dizendo o seguinte aqui, ó. Esta pregação de que o homem pode ser justificado por obediência às obras da lei, essa pregação de que pode melhorar aquilo que é perfeito, isso não vem de Deus. Olha o versículo 8, irmão, é isso que está dizendo aí? É isso? Quem é que já ouviu lá? Já ouviu lá, Sabrina? Lá no seu serviço, lá, isso não é de Deus, não. Né? Isso não é de Deus, não. Já ouviu isso? Aqui Paulo está dizendo aqui o versículo 8, irmãos. Essa mentira que vocês estão dando ouvido, que o homem pode ser justificado fora de Cristo, isto não vem de Deus, isto não é de Deus. Irmãos, agora eu te pergunto para você agora, algo tão sublime quanto a salvação de uma alma, algo tão sublime, algo por aquilo que o coração de Deus pulsa, em perdão, misericórdia e graça. O coração de Deus pulsa nisso. Algo que é tão precioso na vida de uma pessoa, a sua alma. Aquele que prega mentira contra a sua alma, quem é? Aqui Paulo está dizendo, isso não é de Deus. Isso é de Satanás, né? Vocês estão dando ouvidos à doutrina satânica, a ensino satânico. O quê? O quê? Que o homem pode fazer algo para ele ser salvo. Vocês estão acalentando o ensino judaizante de que existe justificação fora daquilo que é perfeito, aquilo que Cristo realizou, né? Versículo 9, ainda ele diz que o fermento leveda toda a massa. Cadê os padeiros aí? Massa de pastel, irmão, tem que levedar, fermentar? Mas então, pastel é fácil demais de fazer, não vai ovo, não fermenta. Fermentou, perdeu. Então aqui, irmão, ele está falando aqui, ó. Ele está falando aqui, ó, um pouco de fermento na massa do pastel perde a massa inteira. Versículo 9. Perde tudo. É o versículo 9 aí, irmão. Você está concordando então com o ensino de Paulo, né? Um pouco de fermento leva tudo à perdição. Versículo 9. Que fermento é esse, irmãos? Que fermento é esse? Irmãos, a mentira, ela nunca chega dizendo, eu sou a mentira. Não. Mentira não chega. A mentira chega com um pouco de verdade, e a verdade na boca do falso, ela é verdade de todo jeito, né? A verdade na boca do falso profeta, ela é verdade. Só que aí ele pega a verdade e mistura com o quê? Com fermento. E aí está o problema, né? Versículo 10. Aqui, irmãos, olha só a confiança de Paulo aí na salvação dos eleitos de Deus.
Ele está dizendo aqui, ó, eleitos. Levanta a mão, todos os eleitos. Beleza, pode baixar. Ele está dizendo aqui, ó, eu confio no Senhor, que vocês não vão dar ouvido à mentira. Versículo 10. Né? E aquele que vos perturba, seja quem for, ele vai ser condenado. Né? Não somente por Paulo, mas pelo juiz de toda a terra. 11. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. O que ele está dizendo aqui, versículo 11? Está dizendo aqui, irmão Sebastião, o que ele está dizendo aqui? Se eu ainda prego a circuncisão, o que é isso? Irmãos, os falsos diziam o seguinte: quando Paulo está junto dos judeus, ele prega a circuncisão. Mentira. Paulo nunca pregava circuncisão estando junto dos judeus. Só que quando ele está junto dos gentios, ele muda de página e ele fala que não precisa ser circuncidado. Versículo 11, o que é que existia ali? Existia uma tentativa de descredibilizar o pregador, porque descredibilizando o pregador, a mensagem que ele pregar não vai valer para nada. Né? Então Paulo está dizendo aí, não, isso é mentira que estão falando a meu respeito. Eu não prego circuncisão para a justificação. Que prova diz? Quero. Qual que é a prova que você não prega? Se eu pregasse a circuncisão, eu não estaria sendo perseguido. O motivo de vocês me perseguir é porque eu estou indo na contramão do ensino de vocês. Né? Por isso vocês me perseguem, por isso vocês têm a mim como inimigo. Né? É o que ele está dizendo no versículo 11. E aí, irmãos, versículo 12, Paulo irado. Né? Paulo irado aí, Paulo bravo, Paulo nervoso. Por quê? Porque a verdade do evangelho estava sendo atacada. Ele está dizendo aí, ó, aqueles que incitam vocês à rebeldia e à obediência à lei para ser justificados deviam ser castrados. Não é isso? Eles não querem obedecer à lei? Então por que eles não se castram? Né? Se autocastram, ou seja, ele mesmo castrasse a si mesmo. Né? Versículo 13. E aí, irmãos, do 13 até 15, Paulo vai mostrar aqui o perigo, irmãos, dos judaizantes. O que o ensino do judaizante podia levar à igreja? Ela podia levar ao legalismo ou à licenciosidade. O que é isso? É as duas extremidades opostas de um espectro, né? De um lado, a igreja que dá ouvido ao ensino judaizante de que o pecador pode fazer alguma coisa para ele ser salvo, ou a igreja vai virar legalista, ou a igreja vai ser licenciosa, né? Licenciosidade. É isso que ele vai dizer aí do versículo 13 até o 15. Ele está dizendo aqui, irmãos, vocês foram chamados à liberdade da lei, no tocante à salvação, foram chamados à liberdade. Entretanto, porém, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Irmãos, o que ele está falando aqui? Eu entendi muito bem, Sabrina. Entendi muito bem, você falou tão claramente, como que eu não ia entender? Eu sou burro, mas não sou burro desse tanto que você pensa, não. Então, não precisamos de lei, correto? Não precisa. Para ser salvo. Nós não precisamos de lei, correto? Correto. Para ser justificado. Então aqui, irmãos, eles misturaram a coisa aqui e disseram o seguinte: bom, então se nós não precisamos de lei, nós podemos viver como nós bem desejarmos. O que é isso? Licenciosidade. Né? E aí Paulo vai escrever aos Coríntios, ele diz: cuidado. Se o teu saber leva alguém mais fraco ao pecado, então para com isso. O mesmo Paulo aqui vai dizer aos Coríntios. Aqui então, irmãos, ele está dizendo: não, vocês entenderam tudo errado. Eu não estou dizendo para vocês, por isso que ele vai utilizar do capítulo 5 e 6, ele não está dizendo aqui, ó, a vida daquele que foi justificado não é uma vida licenciosa,
Ou seja, ele não é uma vida que ele não tem que dar contas para ninguém. Não, não é isso. A vida cristã não é uma vida que não tem que dar conta para ninguém. Eu já fui justificado em Cristo, então agora eu vou viver a minha vida como eu bem achar que eu devo vivê-la. Não, não é isso, não. Ele está dizendo aí, ó, não use a sua liberdade para você dar ocasião à carne. Antes seja servo um do outro. O que é isso aqui que ele está pregando? Altruísmo ao invés de egoísmo. O egoísmo diz o quê? Eu vou viver minha vida procurando o meu bem-estar e você que se exploda. Se exploda, você não está achando bom o que eu estou fazendo, não? Vire-se. Eu não vou mudar minha vida por sua causa. Aqui Paulo está dizendo, seja servo. E aí, irmãos, não perca de vista o ensino de Paulo desde o capítulo 1, é a justificação pela fé. Aí aqui, agora ele vai começar a mostrar como é que esse justificado vive. Esse justificado vive preocupado com o que as pessoas vão dizer da minha justificação. O justificado preocupa com isso. Crente. Crente. É fácil ser crente. Ser crente é fácil. Você pode ter uma saia desse tamanho, um rasgado aqui atrás, aqui até aqui, uma língua desse tamanho, é fácil ser crente. As pessoas criam, irmãos, essa mentalidade. Aqui Paulo está dizendo, não. Você tem a ver sim com a pessoa que está do seu lado, você tem a ver sim. E ela tem a ver sim com a sua vida, porque você tá como uma nódea manchando o nome do justificado pela fé em Cristo. 14. Toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber qual é: ama o teu próximo como a você mesmo. Se vocês mordem e devoram uns aos outros, irmãos, o que é isso que estava acontecendo aqui nessas igrejas Gálatas? Estava acontecendo o que? Versículo 15. Mordida e devorar. E a sequência aqui está correta, Primeiro morde, mastiga, depois engole. E aí, irmãos, isso é resultado de quê? Legalismo. Eu sou mais santo do que você, rapaz. Eu sou mais santo do que você. Olha para a minha vida, para você ver, tanto que eu obedeço a lei mais do que você obedece. E aí, irmão, se o outro falar, não, eu obedeço mais do que você, ele ia lá e mordida. Quem gosta de mordida é menino, tamanho dos netos da Maura, Menino de 5 anos para baixo. Meninice, Do 16 até o 26, irmãos, o que é que nós temos? Aqui sim Paulo acentua como é que é a vida desse justificado. Aquele que foi justificado pela fé em Cristo somente, como é que essa pessoa vai viver? Como vai ser essa obediência? Como vai ser a vida dessa pessoa em obediência? Para ser salvo? Não. Salvo já ficou lá na página anterior. Ele vai viver em obediência para dizer, eu fui salvo. Eu fui justificado. Cristo teve misericórdia de mim, apagou, cancelou o meu pecado, justificação. Irmãos, ele está dizendo, ande no Espírito. Olha o 25. Se você vive no Espírito, ande no Espírito. Versículo 16. Ande no Espírito e jamais satisfaça a concupiscência da carne. E aí, irmãos, o versículo 17. A carne milita contra o Espírito. O que é esse militar? O que é militar? Militar é exército constituído, militar. A carne, ela guerreia, ela briga contra o Espírito, letra maiúscula é Deus, e o Espírito, letra maiúscula é Deus, ele briga contra a carne. Você pergunta, o Espírito com letra maiúscula, Deus, eu sei quem é, e essa carne, o que é? É a nossa natureza adâmica, que não morreu. A sua natureza adâmica não morreu. Aí eu te pergunto, qual é o seu maior inimigo? Satanás, não. Seu maior inimigo é a sua carne, a sua natureza adâmica,
E aí, irmãos, está dizendo da oposição, né? Versículo 16, versículo 17, né? Está falando da oposição. Versículo 18, se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão sob a lei. E aí, irmãos, versículo 19, até versículo 21, do 19 ao 21, Paulo vai mostrar aqui quais são essas obras da carne, né? O que é obra da carne? E aí, pastor, como é que eu conheço uma pessoa que é carnal? Como é que eu conheço uma pessoa que é carnal, né? Esse camarada é carnal, nem sei se ele é crente. Irmãos, é a forma que ele trata as outras pessoas. Vai dizer se ele é carnal e vai dizer, e vai colocar um questionamento se essa pessoa é crente. É a forma que essa pessoa trata as outras pessoas, que Paulo vai chamar aqui de pecado social. Não tem jeito de você cometer esses pecados sozinho. São os pecados sociais aqui que Paulo vai dizer. O carnal, ele é isso aqui, ó. Por quê? Porque ele vai gastar 8 adjetivos aqui para mostrar quem é o carnal. Enquanto que os pecados de religiosidade, ele apresenta 2. Pecados sexuais, a pessoa diz, eu sei quem é o carnal. O carnal, aquele que nem crente é, que está envolvido em pecado sexual. Paulo vai mostrar 3 pecados sexuais, 2 de religiosidade, 8 de relacionamento, que vai dizer que você não é crente, 8 pecados. Depois ele mostra mais 2 pecados aqui individuais, que você peca sozinho, não precisa de ninguém do seu lado, né? Quais são? Ele está dizendo aí, irmãos, as obras da carne são conhecidas, e ele vai mostrar aqui pecados sexuais: prostituição, impureza e lascívia. Prostituição, essa palavra que ele utiliza aqui, irmãos, é a palavra mais ampla possível. Qualquer transtorno na área sexual que você lembrar aí, ó. Pensa aí, irmão, num pecado de área sexual. Não pensa não. Pensa não. Porque se você pensasse em um pecado de ordem sexual, ele encaixa aqui nesse pecado de prostituição. É o termo mais amplo que Paulo utiliza. Prostituição, impureza, lascívia. Impureza, irmãos, quase que de vez em sempre, quase todas as vezes que a Bíblia trata de impureza, está falando de pecado sexual fora do seu casamento, né? O jovem sem ser casado, impureza, ou pessoa casada, não importa com quem seja, né? Palavra impureza, mais restrito. E lascívia, pecado que começa na sua mente, e da sua mente vamos para a prática agora, né? Lascívia, mais pecado masculino. E aí, irmãos, ele vai mostrar aqui pecados, 2 pecados de religiosidade. Quais são? Idolatria e feitiçaria. Essa idolatria é você adorar tudo aquilo que você coloca a sua confiança. Não é só numa imagem de gesso lá da sua casa, não. É tudo aquilo em que você expressa confiança. Confia no seu serviço, idólatra. Confia na sua esposa, idólatra. Confia na sua igreja, idólatra. Confia no seu pastor, idólatra. Você confia em quem? Idolatria. E feitiçaria, irmãos, aqui a palavra é utilizada próximo a algo farmacológico. E talvez explica por que tem tanta cachaça, né, nos cultos de espiritismo, de candomblé, não sei por onde, né, a palavra feitiçaria. E aí, irmãos, Paulo entra nos 8 pecados aqui sociais, que vai dizer que você é carnal, sim. Ele vai dizer o quê? Inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções,
E, faltou um, ciúmes e iras. Se for contar, vai dar 8. Inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensão, facção, discórdia. Faltou um. 8. Então, irmãos, pecados, obras da carne. E quais são os pecados? É a inveja. É a inveja. E aí, irmãos, quais são os pecados? Os pecados individuais. Você não precisa do outro estar do seu lado. Bebedice e glutonaria. Né? Essa palavra glutonaria aqui foi aplicada para comida em excesso. Come, você vai arrebentar, rapaz. Não, quero mais. Come. Rapaz, você vive para comer? Come para viver? Como é que é a coisa? Ele aplica essa palavra aqui para comida, né? Mas essa glutonaria aqui, irmãos, é aplicada em outras áreas também, né? Aplicada em outras áreas de desregramento, né? Não tem regra, e coisas semelhantes a essas. E aí, irmãos, o versículo 21 entra dizendo o seguinte: caiu em contradição. Versículo 21 está dizendo, caiu em contradição. Ele está falando, Sabrina, desde 5 domingos atrás, que o homem é justificado somente pela fé em Cristo. Agora caiu em contradição. Olha o que está dizendo no final do versículo 21. Irmãos, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, porque eles não foram justificados. A explicação desse versículo. Eles não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque eles não foram justificados. Por quê? Porque o justificado não vive nesses pecados sociais, individuais, religiosidade, né? Irmãos, essa palavra aí, praticam, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O que quer dizer essa palavra, irmãos? O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte: cadê o fulano? Ele está em prostituição. Cadê o fulano? Ele está em prostituição. De novo. Cadê o fulano? Ele está em prostituição. Eu não vou perguntar mais cadê ele, que você vai falar para mim que ele está em prostituição, né? Sim. Então, irmãos, aqui tem diferença em viver naquilo e cair como um acidente naquilo, né? Ele está dizendo aqui, o justificado não vive, fazer igual meu pai, o justificado ele não vive, o justificado não vive nisso, né? Meu pai, em vez de falar vive, ele vive. Boa pessoa, trabalhador, precisa ser justificado pela fé em Cristo somente. Ora por ele, irmão. Onde é que está aqui? E aí, irmãos, versículo 21, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Por quê? Porque eles não foram justificados. Aí, todo dia que você procurar esse não justificado, onde é que ele está? Pecado. Ele está pecando. É assim com o justificado? Não. Mas como é que esse justificado vive? Ele não vive em prostituição, em impureza, em lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice e glutonaria. Ele não vive nisso, né? E aí, irmãos, o fruto do Espírito. Irmãos, esse fruto do Espírito aqui é um termômetro. Não sabia não, pensei que termômetro é aquele negócio que chega lá na padaria e o cara está lá medindo. Pensar que aquilo era o termômetro. Não, isso aqui, irmãos, versículo 22, ele está dizendo aqui do termômetro. Que termômetro? Irmãos, mede a sua temperatura lá amanhã. Mede a sua temperatura amanhã, irmãos. Mede a sua temperatura e veja bem, quando você descamba no primeiro gomo do fruto do Espírito, que é amor a Deus, o restante você vai tomar bomba em zero em tudo. Você vai tomar bomba em tudo, né? Mede a sua vida amanhã, Sabrina. Amanhã mede a sua vida.
pega lá o termômetro, põe debaixo do braço, olha aquele apitar, você olha lá, 49 graus e meio. Mede amanhã, irmãos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Irmãos, mede lá a sua vida. Eu meço a minha vida direto e tomo bomba direto. Mas isso, irmãos, é exercício de quê? É exercício de quem está vivo. Quem está vivo, ele está em exercício, né? E aqui, irmãos, quando eu vejo que eu estou tomando bomba nesses 9 gomos aqui do fruto do Espírito, o que resta para mim? Senhor, me perdoa. De novo, me perdoa de novo, né? Me perdoa de novo. Onde é que está o meu amor pelo Senhor, né? Onde é que está a minha alegria pelo Senhor? Irmãos, quando dá tudo errado, tudo errado, chega no final do dia, deu tudo errado. Você conseguiu aquele negócio que você foi fazer? Não consegui. Deu tudo errado? Deu tudo errado. Graças a Deus deu tudo errado. Né? Alegria. Paz. Irmãos, o que é paz? A ausência de guerra? Não. Paz não é ausência de guerra, não. A guerra está lá no oceano, em cima do oceano. A guerra está lá no tsunami, virando barco e matando gente, e a maior tormenta em cima do oceano. Embaixo, os peixinhos estão lá à procura do Nemo. Embaixo está a verdadeira paz, né? Então, irmãos, aqui, amor a Deus, alegria com aquilo que Deus decretou para mim naquele dia que deu tudo errado, vou sentir paz, né? E aí como é que eu vou tratar a outra pessoa? Fez o pastel ruim. Como é que eu vou tratar a outra pessoa? Longanimidade, benignidade e bondade. Depende de quê? Do amor, alegria, paz para com Deus, né? E comigo mesmo, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, né? Eu olhando para dentro de mim, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí, irmãos, Paulo está dizendo aqui, contra essas coisas não há lei. E 24, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Irmãos, como é que o justificado, aquela pessoa que foi justificada somente pela fé em Cristo, como é que essa pessoa vive? Crucificando a carne. O que é essa carne? A velha natureza, né? Com as suas paixões. 25, se nós vivemos no Espírito, nós devemos andar também no Espírito. Versículo 16, digo, porém, andai no Espírito, né? Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja. De novo a inveja. Sabrina, você não decorou a inveja lá dos pecados sociais? Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, então, assim a gente conclui esse capítulo 5. E domingo que vem vocês vão estar livres de mim, né? Não vou ouvir por um longo tempo falar de justificação pela fé somente em Cristo. Pensei que não ia acabar mais isso, pastor. Justificação pela fé somente em Cristo, desde já tem 5 domingos. Se Deus quiser, domingo que vem a gente conclui. E aí, irmãos, como os justificados exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, como vivem esses justificados, né? Cheguei para o pastor aqui na hora que ele estava aqui introduzindo o culto aqui, falei, você vai ler Romanos 12? Não. Apocalipse 22. Você vai ler Romanos 12? Não. Apocalipse 22. Romanos 12 você vai ler? Não. E aí, irmãos, quantos mandamentos, Sabrina, você que está com a caneta na mão, quantos mandamentos, irmãos, você tem do versículo 9 até o versículo 21 de Romanos 12? Quantos mandamentos?
Quem chuta? É mais do que 10. Quem chuta? Mais do que 10. Quem chuta? 20. Mais do que 20. Quem é que chuta? 26 mandamentos. Que? 26 mandamentos que nós temos do versículo 9 até versículo 21, irmãos. Olha aí. Deteste o mal, apegue-se ao bem, amai-vos cordialmente, não seja remisso, seja fervoroso de espírito, regozije na esperança, seja paciente na tribulação, compartilhe a necessidade, pratique a hospitalidade, abençoa os que te perseguem, alegre-se com o que se alegra, tenha o mesmo sentimento, condescenda com o que é humilde, não seja sábio, não torne ninguém mal por mal, esforce em fazer o bem, tende paz com todos os homens, não vingueis, não dai lugar à ira, onde mais? Dá de comer a quem tem fome, dá de beber a quem tem sede, vence o mal com o bem. E aí, irmãos, como é que esse justificado vive? Né? Como ele vive? Ele vive em harmonia com a tão grande salvação que Cristo graciosamente lhe concedeu. Né? À medida que andamos, nós devemos cultivar o fruto do Espírito Santo. Amanhã, meça, por favor, meça a sua vida amanhã com o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Meça a sua vida. Com o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Meça. À medida que andamos, nós devemos cultivar o fruto do Espírito em nosso coração. Pergunta. Você hoje é uma pessoa justificada em Cristo? Sim ou não? Se você diz sim, sou, graças a Deus. Né? Graças a Deus. Então, justificado, ande no Espírito, cultive o fruto do Espírito. E assim você glorificará a Deus nos moldes apresentados por Paulo aqui no capítulo 5 e capítulo 6, se Deus permitir, domingo que vem. Né? Irmãos, que Cristo Jesus, o nosso Deus, nosso Senhor, aquele que nos justifica, tenha misericórdia de nós enquanto nós caminhamos nessa nossa jornada cristã. Amém? Sermos parecidos com Ele, para que Ele receba toda a glória. Né? Não a nós, mas ao Teu nome da glória. Amém? Obrigado, Senhor. Sua palavra é tão instrutiva, ela alimenta a sua igreja, ela edifica a sua igreja, ela dá crescimento para a sua igreja. Obrigado por essa igreja aqui, obrigado por cada um que o Senhor trouxe aqui nessa noite, obrigado por aqueles que, porventura, veem ou verão essa pregação, essa mensagem pela internet. E, ó Deus, onde é que estão os não justificados, Senhor? Onde estão? Onde estão aqueles que não foram salvos em Cristo? Onde estão? Aqui? Aqui há pessoas, ó Deus, com o nome no hall de membros, com o nome inscrito aqui nessa igreja, mas não é salvo. Não é uma pessoa justificada. Tenha misericórdia, ó Deus. E mostre Cristo Jesus como a esperança. Porque fora dele, nós não somos e não podemos nada. Ele é o nosso Deus, o nosso justificador. No nome dele nós oramos. Amém. Obrigado. Puder dar uma acompanhada. Algum cântico a ser escolhido para encerrarmos, ou encerraremos com oração? Vamos encerrar com uma oração, despedindo-nos para mais essa semana que o Senhor nos dá. Aqui então a gente se despede dos irmãos em live
e que a graça do Senhor seja com todos. Vamos orar. Bendito e eterno Pai, te damos graças por mais esse tempo de pregação, de termos o critério por Tua palavra, ajuda preciosa do Teu Espírito em nossas vidas, dando discernimento, ó Deus, assim seja conosco. E que venhamos, ó Deus, a ser firmes, inabaláveis, sempre confiantes no Senhor, sabendo que o Evangelho triunfa, pois oramos com a graça e a paz de Cristo em cada vida. Em nome dele, amém. O culto então está encerrado.